Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem sair do zero e construir fortunas impressionantes? Bruno Perini é um grande exemplo disso. Um ex-militar que decidiu que a sua vida financeira não ia depender apenas de um salário fixo. E hoje é um dos maiores influencers de finanças do Brasil. Mas a pergunta que fica é: o que ele fez que você também pode fazer? Vamos assistir várias partes de vídeos dele mesmo falando o que você pode fazer que está começando agora. Ou até mesmo já está acumulando patrimônio para alcançar o mesmo nível que o dele. Porque se você clicou nesse vídeo, você sabe que o Bruno Perini é um dos mais apaixonados em Bitcoin e ele compra um Bitcoin rindo. Mas a gente não tem esse mesmo patrimônio. Mas antes de chegar nesse nível, ele começou de algum lugar como você. Vamos ver mentalidade, investimentos, como começou e principalmente na prática. O que você já pode fazer a partir de hoje? Vamos começar com esse vídeo aqui, que é um corte de como o Bruno Perini ficou rico. O plano inicial realmente era ganhar dinheiro com blog. Eu tinha o meu de finanças, a Malu de lifestyle, era você mais rico, você mais fitness. E começou com um blog, né? Na época do blog. Hoje em dia o blog não faz tanto sucesso, né? Hoje que tem mais sucesso é TikTok, Instagram e YouTube. Mas ele começou de alguma maneira. Eu criei um perfil no Instagram, porque eu vi um concorrente meu, um outro cara que tinha blog também, que eu me comparava. Ele criou um perfil no Instagram botando frase motivacional e começou a crescer muito. Falei, vou fazer igual. Aí criei um perfil com uma moedinha. Copiou, né? Ele falou, fiz igual. Mas é claro que é modelar, né? Não é apenas você ver e repetir as mesmas frases, colocar o mesmo título, a mesma thumb, o mesmo post no Instagram. É você se inspirar, modelar, porque você já começa de algum lugar, né? Nada se cria, tudo se recria. Não era o meu rosto. Tava no exército, eu tinha medo de represália, alguma coisa assim. Era outra época, né? Começo de rede social. E aí eu postava umas frases ruins, que eu tinha pouco tempo pra postar, né? Então botava lá, sua estrela não brilha, não queira apagar as minhas. Não e aí era era assim. horrível. Gente, não era assim, era melhor. Não, amor, era muito ruim. Porque eu fazia imagem, você pega o meu perfil e volta lá atrás, muito lá atrás, muito. Não, você nunca vai achar, porque 4.500 postagens pra trás. Nunca vai achar? Vou ter que procurar, peraí, deixa eu ver isso. Meu Deus, 6.000 postagens. Esse vídeo é de 4 meses atrás e já bateu mais de 1.000 postagens. Caraca, já fica a dica também, né? Postar muito conteúdo dá resultado, mas deve ser conteúdo relevante. Cara, se eu ficar aqui, eu vou ficar muito tempo. Acho que é melhor fazer no computador. Assim eu acho que eu chego lá. Vou tentar, gente, espera aí. Meu Deus do céu, demorei 10 minutos pra chegar aqui, caraca. Mano, olha só essas postagens, cara, que qualidade péssima pro que ele realmente entrega hoje. Ele tá começando, cara, tem que não se importar com a qualidade mesmo ou não. Eu tô começando aqui, né, já investi no estúdio, já investi em equipamento. Você não precisa investir disso tudo, o importante é começar, independente do nível de conhecimento, até de qualidade que você consiga alcançar. Você vai achar, sei lá, uma foto de um tigre branco e uma frase horrível, com a letra ruim também. E eu vi a Natália Arcuri, vi o Thiago Nigro. Eu falei, poxa, esses caras já começaram. Será que não dá pra fazer um pouquinho do que eles fazem? E aí... Cara, é exatamente o que eu tô pensando vendo ele. Ele é um ciclo vicioso bom. Ele viu o Thiago Nigro, a Natália e se inspirou a começar. Eu também vendo ele agora, me inspirando a começar. E isso só aconteceu depois de, sei lá, 6 anos na internet. Então, realmente não é algo que você possa falar, olha, vai ser rápido, vai ser devagar. Tem gente que é rápido, mas não quer dizer que vai ser assim pra você. É 100 metros rasos, é 3.000 com obstáculos. Melhor você não ficar pensando na exceção regra. O negócio é constância e a longo prazo. Nesse vídeo para que você possa conhecer um pouco mais de como eu saí do zero do primeiro investimento até o primeiro milhão e vim parar aqui no canal. Tá vendo, né? Começou do zero. Você tem um patrimônio do qual você possa viver e até largar o seu trabalho, então isso aconteceu antes de realmente começar a ter o viver de renda. Eu acho até que esse é um dos grandes diferenciais que eu tenho frente a outros educadores financeiros. Isso que é uma história do Bruno Perini mesmo. Ele não ficou rico vendendo curso na internet ou por causa do YouTube. Ele já investiu o próprio dinheiro do salário que ele tinha do trabalho, como qualquer pessoa normal. Porque, de fato, né, meu primeiro milhão, do dinheiro do primeiro milhão, quase que inteiro veio simplesmente da poupança que eu fazia dos meus rendimentos como militar, que eu investia ao longo de 12 anos, que não são tão emocionantes assim. 12 anos. E ele mesmo confirma que não foi emocionante. E também não vai ser em 5, 6 anos que você vai alcançar um objetivo grandioso. Você viu, 12 anos. Parece ser muita coisa, mas esse é o presente do Bruno Perini. É a vida atual dele. Se há 12 anos
anos atrás ele pensasse, caraca, 12 anos é muito tempo, e aí ele chegasse hoje na vida que ele tem agora, será que ele ia se arrepender? Eu já gravei um vídeo há mais ou menos 5 anos contando um pouco dessa história. Eu falava lá sobre como eu fiquei milionário com o Bitcoin, porque o Bitcoin ele teve uma participação nisso, principalmente no final. Interessante. Então, quer dizer que o Bitcoin ajudou ele a conquistar nessa liberdade financeira em 12 anos. Então, antes de continuar isso aqui, eu já vou assistir esse vídeo. Como fiquei milionário com o Bitcoin. Vídeo de 7 anos atrás, ele falando de Bitcoin. Isso que é surreal, você ter constância no mesmo assunto e no mesmo investimento, né? Você confiar numa coisa e continuar nela até hoje. Eu nunca fiquei comprando e vendendo muito Bitcoin nas exchanges, né, nas corretoras. Eu não faço esse tipo de coisa, não é meu perfil nem com ações, fundos imobiliários. Que conseguiu chegar no primeiro milhão dele sem ser trade. Cara, eu sempre fui contra o trade mesmo porque eu já perdi muito dinheiro com isso, né? Ficar comprando e vendendo, ficando procurando o pico, comprar na baixa, vender no alto, porém em curto prazo, você fica nessa caça e você perde sua paz porque toda hora você fica vendo. O processo de enriquecimento não pode ser algo que tire a sua paz. Foi o que ele falou na outra parte do vídeo, né? Foi 12 anos não emocionante. Então eu acho que tem que ser isso mesmo, não pode ser emocionante no quesito de alegria, mas também não no quesito de perder a paz, né? De você ficar triste, com raiva. Então, acho que é uma coisa que eu sempre repito nos meus vídeos, né? Não olhe o gráfico. Se você confia naquele projeto de uma criptomoeda, ou de uma ação, ou de uma moeda fiduciária, né? Que é um dólar, o euro. Cara, se você confia naquilo, pra que ficar vendo o gráfico todo dia? É importante ver no começo ali, pra entender. Mas depois, cara, só confia. Com criptomoedas eu não fiz diferente. Acho que a gente tem que ser fiel a nós mesmos, né? Muita gente ganha dinheiro assim, mas é uma coisa que eu me dedico a fazer. Eu prefiro me dedicar mais aos meus negócios e deixar o investimento de maneira mais passiva. Em vez de você perder sua paz com os investimentos, vendo gráfico, foque suas energias no seu trabalho. Porque o que te enriquece de verdade é o seu trabalho. Só que o investimento vai te enriquecer a longo prazo. Vai acelerar esse processo, né? Então, se você fosse ficar rico só com o seu trabalho, talvez em 50 anos, o investimento abaixa isso para 25 anos. Sendo que você precisa ter uma mente de investidor. Não adianta você, por mês, ganhar 5 mil, e aí no próximo ano você aumenta seu faturamento para 7, depois para 10, e você aumentar seu custo de vida para 5, 7, 10, junto com o seu faturamento, e nunca sobrar nenhum dinheiro para investir. Se você ganhar mais, quer dizer que é mais dinheiro para você investir. É porque lá em 2013, quando eu conheci essa criptomoeda, eu achei um negócio interessante e escrevi alguns artigos. Era um artigo onde eu indicava 9 sites onde você podia ganhar bitcoins de graça. Na verdade, não eram bitcoins, eram satoshis. Tá? Cada site dava, dependendo da época, 200, 300, até 800 satoshis por acesso. Hoje, nem todos funcionam mais e a maioria dá prêmios de 5, 10 satoshis, né? Porque o Bitcoin valorizou muito. E pensar que eu perdi uma oportunidade dessa quando eu fazia um curso de técnico de informação, né, programação, o professor pediu para explicar o que era Deep Web e na época eu tinha descoberto, né, que a moeda usada era o Bitcoin e eu entrei no site que conseguia minerar Bitcoin. E era um site, né, você não precisava baixar nenhum tipo de programa. Em 1 hora com o site aberto, eu lá minerando, eu tinha conseguido talvez os 2 Bitcoins, mas eu nem salvei nenhuma carteira. Eu simplesmente deixei lá carregando e fechei meu cadastro. Eu nem sei qual o site que fazia aquilo. Eu cheguei a juntar 2,5 bitcoins, como eu estou colocando aqui na tela para vocês verem. Isso a valores de hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, daria um pouco mais de 125 mil reais. 125 mil reais com 2 bitcoins. Hoje o Bitcoin tá valendo mais ou menos de 500 a 600 mil reais. Ele já estaria com quase 1,5 milhão. Mas esse artigo ele foi plagiado. Então, um dia andando na internet, eu achei um vídeo aqui no YouTube, onde alguém filmava o meu artigo, mas fora do meu site, mas era muito claro que era o meu, porque o plagiador ele não teve nem a cara de pau, né? A decência, vamos colocar assim, de tirar o meu nome. Então ainda tinha o meu nome, as fotos dos logins, era o meu nome. Então era muito claro que era o meu. E esse vídeo, ele tinha um número de views bem relevante quando comparado ao meu artigo. Eu pensei, caramba, estou perdendo dinheiro, né? Porque eu podia ter feito o vídeo do meu artigo e criado um canal no YouTube, por exemplo, e ia ter uma certa visibilidade também. E por conta desse episódio que eu resolvi criar o meu canal do YouTube. Quando acontecer coisas ruins da sua vida, não só ficar triste com a situação. Vocês vê que ela te imitou e melhorou aquilo, né? Porque ele fez um blog, mas o cara pegou aquela matéria e fez um vídeo, né? Que traz mais resultado. Então ele, em vez de ficar com raiva, né? E só bloquear e continuar do blog dele, se inspirou no material dele e replicou fazendo ele mesmo os vídeos dele. Fica até uma lição, de certa maneira, filosófica, né, gente? Porque
porque coisas boas vão acontecer após coisas ruins. A gente nunca sabe se aquela coisa ruim no final não vai trazer algum benefício. E mesmo sendo uma coisa muito recente, acabou sendo de maneira muito relevante, responsável pela vida que eu tenho hoje, pela possibilidade que eu tive de atingir meu objetivo de viver de renda antes dos 30 anos. Mas não quer dizer que só porque mudou a vida dele, ele tem que colocar todo o patrimônio naquela da criptomoeda. Então não quer dizer que hoje você vai começar a investir, você vai botar todo o dinheiro que você tem no Bitcoin, porque ele é altamente volátil, né? Se ele vier a zero, você não vai vir a zero. Consequentemente, se ele subir, você tem uma certa parte do seu patrimônio subindo junto. E se você alocar o resto dos seus investimentos no lugar certo, o seu patrimônio no geral vai subir. Mas voltando aqui no outro vídeo. Basicamente 12 anos, que foi o período que eu levei até a conquista do primeiro milhão, mas antes do primeiro milhão eu já estava conseguindo viver de renda. E vocês vão entender por quê. Que interessante, eu achei que ele começou a viver de renda depois desse milhão, então você já começa a viver de renda antes. Que interessante. Com a minha primeira remuneração de R$400, eu resolvi investir. Eu peguei R$100 dessa remuneração, fui no meu banco. Mentalidade investidora. Ele com seu primeiro salário já foi investir. Que jovem hoje já começa a receber seu primeiro salário e investe. Já pega lá seus R$1.500 e compra um Nike Air Jordan. E o meu pai, ele estava investindo nesses anos anteriores. Então ele já tinha dentro de casa uma pessoa que incentivasse ele, né? Só que muitos de nós, né, eu mesmo posso me incluir nisso, às vezes dentro de casa não tem uma pessoa que tenha esse espírito investidor. Mas por isso que as redes sociais estão aí para isso, né? Você ser inteligente. Em vez de apagar as redes sociais e se excluir do mundo, é você escolher quem você segue, né? Então no YouTube tem muito isso, né? Pessoas que estão dispostas a compartilhar esse tipo de conteúdo para a gente se inspirar a investir, né? Então se a gente não acha em casa, a gente vai encontrar influenciadores na internet que nos incentive a ter uma vida melhor. E eu vi meu pai ganhando dinheiro nesses anos, ele comentando comigo sobre esses investimentos. Então eu pensei, quando eu começar a ganhar o meu dinheiro, eu vou fazer a mesma coisa. Até porque, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei para todo mundo que eu queria ser rico. A minha avó, inclusive, fala sobre 98, que foi o ano que nós tivemos o fim da paridade entre real e dólar. E ela falava que eu ficava contando moeda assim, falando, nossa, eu tenho tantos dólares, terei tantos dólares daqui a algum tempo. E eram moedas de real. E ela falava, Bruno, mas isso aqui é real, por que você fala que é dólar? E eu dizia, porque o dólar vale mais. Desde criança ele já tinha isso dentro dele, né, do enriquecimento. E, né, muitos de nós vão descobrindo isso com o tempo, né, essa vontade de enriquecer. Na verdade, qualquer um tem vontade de ter dinheiro, né, quando você é criança e você vê os brinquedos das crianças, às vezes você não tem, você fica, poxa, queria tanto aquele brinquedo, e você consegue comprar brinquedo com o quê? Dinheiro, né? Então, todos nós temos a vontade de enriquecer. Só que ele já tinha, né, uma visão financeira da coisa, né, de ter o dinheiro e ver maneiras daquele dinheiro se multiplicar, né, trocando o real pelo dólar, que doideira. Coloquei os R$100 naquele fundo. E mais ou menos, sei lá, acho que uns 2 meses depois, eu fui olhar, eu tava com 40% de ganho. Os meus R$100 tinham virado 140. E R$40 daquela época valem muito mais do que valem hoje, mas não foi nem o absoluto que me surpreendeu. Só que sim, a variação proporcional, 40%. Ele não ficava olhando a variação monetária do dinheiro na questão de número. Se ele tem R$100, ele investiu e ganhou 40, ficou focado nos R$40. Ele focou na porcentagem. Isso é mind changer, é mudança de mentalidade que a gente precisa ter. Porque às vezes você investe e coloca R$10, como eu já falei em vários vídeos, que se você nunca investiu, comece pelo menos com um pouquinho que você já quebra paradigmas. E quando você tiver um lucro ali de 5%, 10%, vai ser bem pouquinho dos R$10, mas você tem que focar na porcentagem e começar a fazer os cálculos de, se eu botasse R$1.000, quanto que eu teria se eu tivesse colocado 10 mil? Isso faz você ficar mais animado a investir mais e mais. Em 2007, eu comecei a investir diretamente em ações. E aí eu já vi que eu não era aquele gênio todo, né? Porque peguei uma variação boa do mercado, depois eu peguei uns períodos de baixa, variações um pouco menores. Só que ainda estava, como todo jovem arrogante iniciante, achando que eu já sabia o suficiente e eu não sabia nada. Isso é muito importante, saber que se você está começando, você tem que dizer o que o filósofo Sócrates sempre falou. Só sei que nada sei. Então você tem que afirmar para você mesmo que o seu conhecimento é muito baixo. Mesmo que você esteja há anos pesquisando sobre esse assunto. Conseguiu um lucro inicial, já pensou que sabia de tudo e falou, eu mesmo vou investir sozinho sem esses fundos. E aí teve uma variação negativa, né? Se você está começando agora, confie nos fundos, tente não investir sozinho. Porque você sozinho tentar estudar sobre milhares de empresas é muito difícil. Mas existem pessoas aí há anos estudando sobre
sobre isso, que criam fundos de investimentos. E o que é fundos de investimento? É um grupo de pessoas que pesquisam os melhores investimentos e criam um nome, né, um código dentro da corretora. E ao você comprá-lo, de forma bem simplória explicando, você já está comprando todas as empresas. Eu mesmo gosto de investir muito no fundo americano S&P 500, né, que é das melhores 500 empresas dos Estados Unidos. Você imagina ter que ficar averiguando quem é melhor capital de quem dos Estados Unidos? Eu já pago uma mini taxa, né, porque a da S&P 500 é bem baixa. Por exemplo, se você comprar R$ 100 desse fundo, é só 0,03% de taxa. 3 centavos você está pagando para uma galera te organizar seus investimentos. Então, em vez de você diversificar na corretora e comprar vários pedacinhos de um monte de coisa, você compra só a Voo. É só você pesquisar lá, VOO, que é S&P 500. Ele já está comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se uma falir, já vai ter outra que vai entrar no lugar, enquanto as outras 499 estão lá estabilizando. Estabilizando não, né? Elas só estão crescendo. Nos últimos 50 anos, elas já cresceram a 10% por ano. Naquela época eu olhava para as ações e via, uma custa 20, outra custa 10. Então essa que custa 10 está mais barato. Eu não sabia nada de múltiplos, por exemplo. Havia muito menos conteúdo também na internet sobre isso. Eu tinha muito menos dinheiro em bolsa, mas foi ótimo ver o mercado caindo, entender que esse tipo de coisa acontecia sentindo na pele, embora com pouco dinheiro, era pouco dinheiro de uma pessoa que também tinha poucos recursos. Então aquilo me machucou, me vacinou, mas eu já estava morto. Mesmo com pouco dinheiro que ele tinha investido, ele perdeu, né? Isso deixou ele muito triste, mas não fez ele desanimar. Quantas pessoas eu conheço que perdem dinheiro quando estão começando a investir e desanimam e nunca mais querem voltar, né? Conheço uma pessoa que investiu na Petrobras, caiu tudo, aí ele falou a frase, né? Perdi dinheiro, mas o certo é falar que perdeu, desvalorizou. Dá bem que ele não vendeu quando caiu, não se desesperou, mas quando voltou no mesmo patamar que ele comprou, ele vendeu tudo. Aí você vê, passou por tanta emoção pra quê, né? Pra ficar no mesmo patamar. Agora, se ele não tivesse vendido até hoje, ele já teria duplicado o patrimônio dele, né? Como eu comecei ganhando, aquilo mudou um chip na minha cabeça. Simplesmente eu pensei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ver o meu dinheiro crescendo, ainda que eu não esteja diretamente envolvido no processo. Tô trabalhando com outras coisas. E até engraçado, porque eu digo que ter começado ganhando foi alguma coisa boa. Já vi outras pessoas falando, eu tô no mercado que eu comecei perdendo, e eu vi que tinha que ter estudado mais. Então, no final, depende muito de como as pessoas vão reagir aos mesmos eventos. Resumo da ópera é você investir sempre, independente se no começo você perdeu ou se você começou ganhando. Sempre foca em continuar investindo. Então, eu não consegui investir mais do que 100, 200 reais por mês. De modo que, no final da academia, eu tinha juntado menos de 5 mil reais em dinheiro, mas já estava investindo durante um período de praticamente 5 anos. Então, eu já cheguei ao final sabendo que eram os múltiplos das empresas, conhecendo as outras opções de investimento, entendendo a parte de tributação, quando eu estou isento, quando tem que pagar imposto, como é que funcionava a parte do DARF. Então, eu tive uma recompensa muito mais em termos de aprendizado do que financeira. Então pode ser que a médio prazo você não tenha um retorno muito grande, né? Como aconteceu com ele. Mas ele recebeu muito conhecimento. Então comece a investir pensando, pode ser que em 5 anos você talvez não ganhe muito, mas de conhecimento, de como que faz as aplicações, os impostos, os tipos de investimentos. Você vai receber tanto conhecimento que ninguém nunca vai poder tirar. O dinheiro pode até ser pouco, mas o conhecimento vai ser muito grande. Assim que eu me formei, em dezembro de 2010, em janeiro eu já começava a ganhar como aspirante. E a minha remuneração sairia de R$1.000 por mês para R$4.500 de cara. E aí eu tomei uma decisão que foi uma das mais sábias da minha vida, que foi simplesmente pensar o seguinte: poxa, se antes eu já vivia com menos de R$1.000 por mês, só que eu morava na academia militar, não tinha que pagar aluguel. Agora eu vou morar fora, vou ter que pagar aluguel, mas posso dividir um apartamento com os amigos, por exemplo. Foi o que eu fiz quando eu me formei, dividi apartamento com 2 amigos. Então, naturalmente, teria um custo de vida mais alto. Mas será que, se eu vivi até ontem com R$1.000, eu não posso passar a viver agora com 3.000? Imaginar que desses 4.500 que eu ganho, 1.500 não são do Bruno de hoje, mas sim do Bruno do futuro? É surreal esse conselho, né? Pode ser que você ainda não alcançou aquilo que você sempre quis, mas você tá sobrevivendo, não tá? Você tá ganhando pouco, mas aquilo já tá pagando suas contas do mês, você já tá com esse celular, esse computador que você tá assistindo, tá usando algum tipo de internet que você tá pagando. Todo momento que você aumentar teu patamar financeiro que você recebe no seu trabalho, que você precisa buscar isso também, como ele buscou, não aumente também o seu custo de vida. Para que comprar um celular novo? Para que gastar o dinheiro todo numa viagem muito cara, com uma roupa cara? Pega essa parte nova que você está ganhando do seu salário e coloca para investir.
porque a longo prazo você vai poder fazer o que você sempre quis, só que com maior quantidade. Então veja que nisso eu peguei 30% da minha renda atual e imaginei que ela não era minha. E tratei aquilo de fato como se não fosse meu. Eu defini uma obrigação de mensalmente investir, no mínimo, 30% do dinheiro que eu ganhava. E se eu deixasse de fazer isso em um mês, isso aconteceu algumas vezes, eu pagava multa e juros para mim mesmo. Assim como acontece, por exemplo, se você não paga a sua conta de água ou sua conta de luz. Eu faço muito isso. Na minha planilha de pagamentos, eu coloco o investimento como se fosse um boleto para pagar. Então, se eu não pagar a luz, eu vou ficar sem luz. Se eu não pagar a água, eu vou ficar sem água. Se eu não pagar o investimento, a longo prazo, o meu eu mesmo vai sofrer. E muito interessante que ele bota juros também, né? Que realmente, se você não paga o cartão, você tem que pagar juros. Então, vou começar a aplicar isso também de pagar os juros para mim mesmo se eu não investir. Eu tinha lido os livros do Cerbasi, inclusive um grande abraço para ele, foi uma baita influência durante toda a minha vida como investidor e muito importante naquele comecinho. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Foi um livro que não só eu lia, como dava também para todas as namoradas lerem. Li O Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária. Então já estava numa caminhada de aprendizado falando, olha, eu não sei se será em 10 anos, mas é juro composto, uma hora irá acontecer. Foque, sinto em ler livros, principalmente esses livros de iniciantes que eu já li, né? Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Atualmente eu tô lendo esse livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. E com certeza, né, o livro do Bruno Perini, Em Nome do Povo, são tipos de literatura que vão te influenciar cada vez mais a investir da melhor maneira. E estendendo, né, os agradecimentos que ele fez ao Cerbasi, eu faço pra você, Bruno, caso você esteja assistindo esse vídeo. Muito obrigado por incentivar, né, os jovens a investir e a melhorar, né, a forma como as pessoas enxergam o investimento. Passei a ganhar mais, eu simplesmente pensei, bom, agora eu tenho as ferramentas para fazer isso acontecer. Porque antes eu investia muito pouco, agora minha renda aumentou. E eu tô solteiro, eu não tenho filhos, eu não tenho que gastar com educação, acabei de me formar. Então simplesmente eu pensei, se eu não fizer isso, construir, né, uma carteira de investimentos robusta, poupar bastante para investir nesse momento, depois será mais difícil. Até porque eu estava vindo de uma base de comparação muito tranquila. Eu dormia num beliche na academia militar. Tinha pouquíssimas roupas, toda a minha vida cabia em um armário. Então qualquer coisa que eu tivesse a mais, já estava bom. Só que depois é muito fácil se acostumar com as coisas. Poxa, você tem um carro, que legal. Depois que você experimenta dirigir um outro com uma direção hidráulica e elétrica, você fala, caramba, aquele carro era tão ruim. Então eu não queria subir muito meu padrão de vida de maneira muito rápida. Não cresça muito rápido. Por quê? Eu conheço pessoas que tinham um carro simples, por exemplo, e compraram o carro mais confortável, mas infelizmente não souberam manter e tiveram que voltar para um carro desconfortável. Então eles já sofreram com um carro normal, mas agora que eles se acostumaram com uma coisa melhor, eles estão sofrendo muito mais. Quando você cresce aos pouquinhos, é bem difícil você voltar a ter um padrão de vida menor e, consequentemente, consegue se manter numa vida mais confortável durante muitos anos. Definir é que além de poupar um percentual daquilo que eu recebia todo mês, toda a renda extra que eu ganhasse iria ser destinada aos investimentos. Porque, afinal de contas, eu já vivia com pagamento mensal. Eu não precisava de mais para viver. E aqui, por renda extra, não entenda só aquilo que você vai fazer uma outra atividade e vai ter uma remuneração, isso é renda extra. Eu pensava que o 13º, por exemplo, era uma renda extra, porque eu tinha 12 pagamentos no ano que tem 12 meses. Então pensava, esse 13º aqui é do eu do futuro. Interessante, né, você pensar no eu do futuro, mas é difícil também, porque você às vezes quer viver a vida do agora e você tem que aproveitar, mas ao mesmo tempo, pensa no Bruno Perini, a gente estava assistindo um vídeo dele de 6, 7 anos atrás. Imagina se ele não estivesse pensando no Bruno do agora. Como que esse Bruno estaria hoje em dia? Será que ele estaria bem, curtindo a vida, viajando como ele sempre faz? Então pense também no seu eu do passado. Imagina como você estaria hoje se você 5 anos atrás tivesse começado a investir melhor. Então pense agora nos 5 anos do seu futuro. Se você começar agora, esse eu do futuro, às vezes a gente pensa que é outra pessoa, mas é você mesmo. Então se por acaso você aumentar, né, o seu salário, conseguir ganhar mais dinheiro, tente manter o padrão que você tá, para do seu eu do futuro aproveitar muito mais do que você poderia aproveitar hoje. Como eu disse para vocês, eu escrevia mais ou menos um artigo por mês para esse site. E eu não tinha um curso na época, simplesmente eu tinha lá uns banners de cursos de outras pessoas. E aí quando alguém comprava o curso, eu ganhava um dinheiro como afiliado. Então o site já gerava uma renda extra. Que interessante, o Bruno Perini foi afiliado, né? A gente ouve tanto falando no marketing de afiliados, que é você não ter seu próprio produto, então você se afilia a algum tipo de produto e focar também, né, num negócio virtual, né, na internet, digital. Em vez de pensar em investir muito alto numa coisa física, começa no digital que é mais barato e mesmo que você não tenha um conhecimento enorme para criar um produto novo, você pode se afiliar, né? E a gente chegou a fazer isso. Eu cheguei a ter curso de nutrição, de yoga. Essa parte final aqui é muito interessante, né? Mas ele já tá bem
avançado para quem está começando. Então acho que no começo é esse que a gente pode tirar de proveito. Mas tem outro vídeo aqui, ó, que é esse, né? Meus 5 melhores conselhos para você que é jovem, né? Então vamos ver o que ele indica para os jovens. Primeira dica, eu tenho uma pergunta para você que está acompanhando esse vídeo. Qual é o maior preditor de sucesso financeiro? Talvez você pense em educação, uma certa base familiar. Preditor, para quem não sabe, é aquilo que mostra que vai fazer você ganhar muito dinheiro, né? Qual é o caminho, né? O que prediz, né? De predição, de ver o futuro. Lógico que tudo isso é importante, mas, segundo palavras do Scott Galloway, um financista americano, o maior preditor de sucesso financeiro são onde e quando você nasce. O que faz certo sentido. Nascer americano no século XX foi melhor do que nascer no Afeganistão no século XVII. Então, a primeira dica que eu daria para vocês é de pensar bem e escolher com cuidado onde você vai morar. Porque se onde você vai morar vai definir com quem você vai andar e aquilo que você vai fazer através das oportunidades que você encontra. E aí, naturalmente, eu sei que existiram exceções, mas há mais oportunidades em cidades grandes comparadas a cidades pequenas. Ah, mas eu conheço o cara que ficou muito rico e foi empreender numa cidade com 10 mil habitantes. Mas essa é a exceção. Eu quero buscar a regra. Geralmente, na regra, você tem mais oportunidades em ecossistemas mais vibrantes. Com certeza, o sucesso que eu tive no mercado financeiro não teria acontecido se eu não tivesse vindo para o coração do mercado financeiro no Brasil, São Paulo. Se eu tivesse permanecido em Boa Vista, que foi o último lugar onde eu morei quando eu era militar, e para quem não conhece Boa Vista, é no estado de Roraima, que na época que eu tava lá tinha 500 mil habitantes, o estado inteiro. Um bairro em São Paulo tem mais gente do que isso. Cara, olha só, ele morava em Roraima, que doideira, nem sabia. Então, ó, muitos de vocês com certeza devem morar em alguma cidade do interior. Fica a dica, muda por uma cidade onde tem mais oportunidades. Só que também não precisa se mudar direto para São Paulo, para uma cidade grande. Às vezes uma cidade do seu lado pode ter mais oportunidades que a sua. Que às vezes não vale a pena dar um passo maior que a perna. Vai começando aos poucos, até para você ter um acesso mais rápido à sua família, caso dê algo de errado. E o interessante é que a internet é uma forma de abrir um espaço para novas oportunidades, mesmo você morando no interior do interior. Então, se você ainda não tem a chance de se mudar, talvez abra as portas direto da tela do seu computador, do seu celular. Eu poderia ter sido bem sucedido? Sim. Tanto quanto eu fui aqui? Dificilmente. Eu acredito que indo para uma grande cidade, você pode dar mais caminhos para que a sorte apareça. Lembrando que sorte, segundo o filósofo romano Sêneca, do século I, simplesmente é o encontro da oportunidade com a preparação. Então, a oportunidade eu acho que tem mais. Então, não busque só oportunidades. Se prepare para elas, porque não adianta nada a oportunidade aparecer e você não está preparado, né, para alcançá-lo. Então, nesse processo de você tentar descobrir uma oportunidade, vai se preparando para elas, né? No caso de ganhar mais dinheiro, até mesmo investimento, renda extra, é você estudar, ter bastante conhecimento, porque quando surgir alguma oportunidade, você pode entrar de cabeça nela. Você precisa, o quanto antes, estudar sobre dinheiro. Porque ao longo da sua vida, com mudança tecnológica, provavelmente você vai trocar de carreira. Trabalhou um tempo como advogado, mas depois descobriu que gostava mesmo de marketing. Aí mudou de carreira, criou um negócio, ficou um tempo com ele, vendeu, abriu um outro. Agora, o que não vai mudar é que do início até o derradeiro fim, você vai usar dinheiro em todos os dias da sua existência. Então, por que não estudar como o dinheiro funciona? E que triste, né, que as escolas não têm uma matrícula, alguma aula sobre dinheiro. A gente sai da escola sem saber o que é investimento, o que é inflação, o que é tesouro direto, tesouro Selic. Essas coisas deveriam ser obrigatórias na escola, né? Isso não é sobre materialismo, é sobre você saber usar bem o dinheiro. Qualquer coisa, o teto que a gente mora, o ônibus que a gente paga, uma passagem, a comida que a gente come, se a gente não entende sobre dinheiro, a nossa vida só vai de mal a pior. Então, por conta da inflação, você é obrigado a aprender a investir. Perceba que no mundo atual você tem que ganhar o seu dinheiro duas vezes. Primeiro com a sua profissão e depois ao investi-lo para que ele pelo menos consiga acompanhar a desvalorização da moeda. Ele fala muito isso aqui nesse livro, né? Nome do Povo, né? O casamento entre a moeda e o Estado e como a inflação que o governo tanto ama, ele desvaloriza tanto o nosso dinheiro. E você, o que você faz? Você trabalha para ganhar esse dinheiro desvalorizado. Então você tem que trabalhar duas vezes para quando receber esse salário multiplicar para que com o tempo, com a desvalorização, mesmo ganhando mais dinheiro, você não fique só perdendo dinheiro a longo prazo, né? Aprenda sobre o dinheiro o mais rápido possível, independente de quanto você ganha, independente de qual fase da vida você toca. O Scott Galloway fala que um grande erro é você pensar que deve fazer aquilo que você ama. Ele fala que não, cara, não é assim. Você tem que fazer aquilo que você é bom. Porque se você é bom, é mais fácil você começar a gostar disso. E se você tem alguma vantagem natural naquilo, você naturalmente se destaca de outras pessoas que não têm essa vantagem. Então, fazendo mais e melhor, daqui a pouco você pode estar bem à frente, a ponto de ter um tipo de conhecimento, de execução, de habilidade notável naquela área. Não foque naquilo que às vezes ganhe mais dinheiro, mas foque naquilo que você é bom. Porque se
você empreender naquilo, independente do que você faça, é escalável e você pode ganhar muito dinheiro. Dos 20 aos 30 seria isso, encontrar esse talento. Encontrando isso, dos 30 aos 40 você deveria ir na jugular, aplicando as milhares de horas de coragem e sacrifício para transformar aquilo no que você é bom em algo excepcional. E pós 40 você teria a colheita dos benefícios, provavelmente você iria desacelerar com o tempo, alguns podem se aposentar. Veja que eu estou botando pós 40, não é exatamente com 40. Então cada um na sua fase, ou levar o trabalho de maneira mais lúdica, enfim, seria a colheita. Maneira que essa lista, olha só, dê um print aí, vocês conseguem ver, né, onde cada fase da vida é importante você estar num nível. Só que eu acho que, por exemplo, até os 30 anos, né, se você descobrir antes disso, você já pode pular pro próximo nível, que é atacar na jugular, né? Atacar na jugular é essa área aqui do pescoço que o leão ataca na sua presa pra matar ela de uma vez. Então se você descobre que é aquilo que você é bom, que é aquilo que te dá dinheiro, vá com tudo naquilo ali pra você poder tirar o máximo possível de proveito daquele alimento, daquela carne pra você saborear. Eu acredito que você deveria mergulhar de cabeça nas revoluções tecnológicas, o que inclusive costuma ser mais fácil para os jovens, já que eles têm menos a perder. E não sei se vocês viram, nessa semana foi proibido, e esse ano de 2025 vai ser assim, né? Vai ser proibido o uso de celular nas salas de aula. É claro que a maioria dos jovens ficou no Instagram, no TikTok, né? Mas isso não vai impedir eles de não prestarem atenção. Eles vão fazer a moda antiga, vão conversar com o amigo do lado, ou vão zoar tudo. O certo mesmo era usar os professores para ensiná-los a usar a inteligência artificial, o celular para aprender mais ainda as suas matérias. Assim eles continuariam usando o celular, só que em vez de em redes sociais, para coisa que é certa. A mesma coisa a gente pode falar que aconteceu com redes sociais. Quem aderiu antes acabou se dando muito bem em comparação com quem veio depois. Você tem youtubers, instagramers, gente que ficou muito rica com rede social. Então o que eu dou de conselho para você que é jovem é, ao ver uma revolução tecnológica, entre naquilo de cabeça realmente. Se você é jovem e não está usando o ChatGPT todo dia, na minha opinião você está errado. Pô, Bruno, você está usando? Inclusive foi esse questionamento que meu irmão fez. E não estou usando todo dia, mas eu já fiquei rico. Eu não preciso. Agora, se você é jovem, você deveria estudar mais. Você não tem noção quanto que eu uso o ChatGPT. É um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. E quando eu falo investimento é porque eu uso o modo pago. Porque o modo pago dele, apesar de ser bem caro, né, mais de R$100, que cobre em dólar, ele te dá tanto conhecimento, te auxilia tanto nas suas decisões, tanto na carreira, para você ganhar mais dinheiro, tanto nos investimentos, que isso vai acelerar o seu processo. E foi o que ele falou, ele não precisa disso. Mas ele está indicando, porque se fosse na época dele, eu tenho certeza que se fosse no início da carreira dele, né, teria usado muito. Então, é a nossa hora de usar muito o ChatGPT para a gente acelerar o nosso processo. Muito bom esse vídeo. Agora vamos pro próximo aqui, que é como eu começaria a investir hoje, né, se ele começasse do zero. Ela se encaixa para muita gente, mas não para todo mundo, porque tem várias pessoas que vão começar a investir partindo do negativo, ou seja, o cara tem dívidas. E primeiro eu vou endereçar esse ponto. Se você tem dívidas, sobretudo aquelas dívidas caras, cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal, essas dívidas irão crescer a taxas mais altas do que seus investimentos. Então, se você tem dívidas negativas em banco ou em qualquer outro lugar, que faça seu nome ficar sujo, tire sua paz, resolva logo elas, porque a taxa de juros delas são péssimas, não vai ter nenhum tipo de investimento que você consiga ultrapassar essas dívidas. O seu foco tem que ser em quitar essas dívidas. Poxa, eu não posso investir nada. Se a gente fosse pegar apenas matematicamente, não vai compensar investir. Porém, a vida não é uma planilha de Excel e você tem que aprender a investir. Então você pode separar um pequeno valor para começar a explorar as opções do mercado? Sim. Vai fazer diferença na sua vida em termos quantitativos? Não, nem assisti esse pedaço do vídeo, mas já sei que não, porque se você, por exemplo, investe R$10 no dólar, há 10 anos atrás você teria só R$13 hoje, então não vale a pena. Porém, você já saberia como que compra dólar, você já teria uma corretora onde compra dólar, você já sabe todo o caminho para uma compra de uma moeda fiduciária dos Estados Unidos, você já tem esse conhecimento. Então, mesmo que você tenha uma dívida enorme, comece investindo pouco para você já ter o conhecimento. Ô Bruno, então a primeira coisa é construir minha reserva de emergência. E novamente eu vou falar sobre foco. Sim, na minha opinião, o seu foco tem que estar na construção da reserva de emergência, mas eu não diria que é a única coisa a ser feita. Porque se a gente for pensar numa pessoa que quer ter 6 meses de renda na sua reserva de emergência, se esse cara vai mandar 10% do que ele ganha para lá, vai demorar 10 meses para ter um salário, 20 para ter 2, 30 para ter 3, 40 para ter 4, 50 para ter 5, 60 meses, 5 anos, para que
que ele completasse a reserva de emergência, excluindo... Não vale muito a pena você focar totalmente a sua vida em ter uma reserva de emergência. Você pode mesclar os dois, como eu faço. É criar sua reserva de emergência junto com o seu investimento. Você vai diversificar seu investimento e naquela parte mais segura já pode ser seu fundo de emergência. E eu concordo muito que a moeda dólar seja seu fundo de emergência. Então, que tipo de outra emergência pode ter, tipo nível pandemia? O Brasil quebrar igual a Venezuela. Então, se o Brasil quebrar, sua moeda quebrou junto. Então, recomendo que você já invista em dólar e tenha o seu fundo de emergência em dólar, porque além dele valorizar em comparação real, quando você precisar, numa emergência, né, alguém sofreu um acidente, pegou uma doença, é só vender o dólar, já vai ter rendido e você já consegue usar de forma rápida. Ô Bruno, então é só colocar tudo em Bitcoin. Exatamente, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Não, pessoal, não é só colocar tudo em Bitcoin. Diversifique, gente. Então, o ponto é, você vai fazer sua reserva de emergência? Diversifique. Pega um pedaço, pode colocar em Bitcoin, mas a outra coloque em dólar, porque é uma moeda mais segura em comparação ao Bitcoin. Porque a gente tem que entrar num outro ponto, que é a questão de você fazer um balanço da sua vida para começar os seus investimentos. 50 em renda fixa, 50 em renda variável. E o importante é, se você é um iniciante, aqui eu estou me colocando nesse papel de iniciante, para que você possa ir se acostumando com o mercado, é interessante que você não vá alocando em renda variável uma grande quantia de uma vez. Aqui no caso, como eu estou partindo de patrimônio zero, eu vou alocar percentual da minha renda. Então eu vou ter tempo de ver como o mercado funciona, de me acostumar à volatilidade, às grandes oscilações, correndo esse risco com pouco. E certamente o iniciante vai cometer uma série de erros e é muito mais interessante que esses erros eles sejam cometidos com pouco dinheiro do que com muito. Esse é um dos benefícios dos jovens quando eles começam no mercado. E aí vou lembrar que quanto mais jovem você começar, melhor, porque o mais importante é a passagem do tempo que gera a mágica dos juros compostos. Já comece a investir agora para aprender. Não vai ser assistindo vídeo que você aprende, é aplicando. Então tu vai ter que errar, que nem andar de bicicleta. Quando você tira a rodinha é só capote atrás de capote, mas depois é tranquilo, né? Investir é a mesma coisa, é só o tempo que vai te ajudar a ensinar e melhor, né? Quanto mais tempo, além de você aprender, ele vai rendendo mais e mais. O dinheirinho que volta vai rendendo também ao tal da magia dos juros compostos. Muita gente no mercado diz que não existe fórmula mágica e eu discordo. Existe sim, é a fórmula de juros compostos, a questão é que a mágica demora bastante tempo para acontecer. Então, assisti o vídeo todo já, voltei aqui. Para encurtar o resumo da história, tá aqui, ó. Você tem que focar nisso aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Porcentagens. Então, independente de quanto você invista, ele fez até essa planilha, depois entra no canal dele aqui, que você consegue ter acesso a essa planilha aí. Só que você nem precisa da planilha, é só você fazer a porcentagem. Então, o quanto você tiver de dinheiro, você pode seguir isso aqui. Não é o que eu faria, não é o que eu faço, mas esse vídeo aqui é sobre o Bruno Perini, né? Não sobre mim. Mas esse aqui é o investimento secreto dele, né? E que ele tá deixando público agora. Então, fica a dica aí para vocês que estão começando terem uma divisão, né? Mesmo que você comece com 100 reais, com 200, 500, é só você fazer essa porcentagem que você vai seguir o que o Bruno Perini faz. Mas o que eu faria de diferente? Renda fixa, não teria nada investido, teria apenas ali no líquido que eu uso no dia a dia, tipo o dinheiro que entra, já tem que pagar as contas, então deixa ali no mercado pago, rendendo 100% do CDI. É uma forma ali de render algum dinheirinho, ganhando da inflação, mas ficando ali, né? Não como investimento, mas numa renda fixa, entre aspas, né? Ações e fundos imobiliários eu não tenho no Brasil, eu não gosto, eu não invisto no Brasil, eu só visto fora do Brasil, né? Como criptomoeda, que ele bota 10%, mas eu tenho 25% e o restante em dólar. É esse meu tipo de investimento. Porque eu acredito que o dinheiro que está entrando aqui no meu trabalho em real já está nessa reserva que eu rodo no mês. Mas a outra parte eu quero que fique fora do Brasil. Porque se o Brasil quebrar, eu vou estar salvo tanto em criptomoedas como em dólar. Mas isso porque meu patrimônio é pequeno. Provavelmente quando aumentar muito, talvez eu fique com medo das criptomoedas caírem junto com o dólar. Aí eu investiria talvez em outras moedas ou em ações na Europa. Mas eu não confio muito no Brasil. E não sei porquê. Foi você, Bruno Perini. Você está falando de renda fixas e fundos imobiliários, mas esse livro me deu muito medo de investir no Brasil. E para finalizar, um shorts. Eu enxergo hoje a maior parte do meu patrimônio é participação no Grupo Primo. Então eu posso dizer que eu sou muito, muito rico, mas pouco líquido. E para explicar para os iniciantes, né, que é a participação dessa empresa do Grupo Primo, é o do Primo Rico, que eles têm muito dinheiro mais alocado para a empresa. Por isso que ele falou que ele é muito, muito rico, que participação societária, que ele é sócio, se a empresa vale, por exemplo, 100 milhões, ele tem 50%, chutando aqui, ele teria 50 milhões de patrimônio, mas não está na conta dele para usar. Por isso que não é líquido.
Líquido é quando você pode pegar de forma fácil. E ele vai até falar, né, que ele não tem vontade de vender, então ele não tem acesso a esse dinheiro na hora. Porque essa participação não pode ser vendida e eu também não tenho intenção nenhuma de vender. Então, meu raciocínio básico é o seguinte: se o Brasil não der errado, esse negócio vai me tornar bilionário. Eu enxergo assim. Agora, se o Brasil der muito errado... Então ele tá falando do Brasil dar muito certo, né? Se crescer mais ainda, o real não desvalorizar, a empresa dele aumenta o valor, provavelmente deve estar nas casas dos milhões de reais. Quando chega no 1 bilhão de valuation, né, o quanto que a empresa vale, ele vai ser bilionário. Mas para isso teria que valer mais do que 1 bilhão, né? Talvez metade da empresa. Então não teria que valer 2 bilhões para ele ser bilionário. Errado, a ponto desse negócio incrível que a gente está construindo não dar certo, então eu quero ir embora daqui. E para isso eu quero ter um patrimônio robusto lá fora. Então, do meu dinheiro investido no mercado financeiro, e aí eu estou desconsiderando participação em empresas, fora de bolsa que eu digo, e também estou desconsiderando imóveis que eu tenho aqui no Brasil, eu quero que pelo menos 50% esteja fora do país, ou o país fora desse dinheiro. Porque Bitcoin, por exemplo, eu conto assim, eu não estou tirando dinheiro do país, mas eu estou tirando o país do meu dinheiro. Então, eu vou ter mais ou menos uns 30%, tirando o que eu tenho em Bitcoin, investido hoje no mercado americano. Baseado no livro dele, até nesses shorts aqui dele explicando o patrimônio dele, eu não teria nada investido no Brasil. Meu investimento é todo fora. Mas isso é o que eu faria, né? Se vocês forem seguir os conselhos dele, faz lá o que ele fez, e quando seu patrimônio aumentar muito, tipo, tiver uma empresa às vezes multimilionária, você faz o que ele faz agora. Mas eu tô desde agora já investindo fora para já manter meu patrimônio seguro contra qualquer tipo de governo, seja de direita ou de esquerda desse país. Não vou assistir todos os vídeos deles, mas esse aqui foi grande parte do que eu encontrei sobre como ele começou, como que a gente pode começar e se inspirar na carreira dele. Mas se vocês gostarem, eu posso continuar com esse quadro, porém fazendo com outros empresários e influencers. É só vocês comentarem aqui os influencers que vocês querem, que eu recorto aqui quais são as melhores coisas que podemos aprender para seguir o mesmo caminho de enriquecimento desses influencers. Enquanto isso, assista esse vídeo aqui.